cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Sim, só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só Ele é, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, nome de Jesus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graça e paz da parte de Jesus, meus queridos irmãos, iniciando mais um tempo de oração, de celebração na presença do Senhor. Hoje, dia 17 de janeiro, estamos já no meio do mês, no meio do primeiro mês de 2024. A coisa passa voando e nós queremos convidar você a desacelerar um pouquinho e dedicar esse tempo à oração, à reflexão na palavra de Deus. Vamos orar pelos nossos embaixadores do Rei, pela nossa caravana que está lá no Sítio do Sossego, participando da segunda semana do Anver 2024.
vamos orar por aqueles que estão em viagens, vamos orar pelos enfermos, pelos enlutados, vamos colocar os nossos motivos diante do Senhor. Desde já, o irmão pode colocar aqui no chat da nossa transmissão os seus motivos de oração. Todos eles serão contemplados. Nós iremos remeter ao Ministério de Oração da nossa igreja para orar de forma individual por cada motivo de oração que nos chegar às mãos. E não se esqueça da nossa leitura bíblica. Nós já estamos finalizando hoje o primeiro livro das Sagradas Escrituras. A leitura bíblica para o dia 17, ou seja, para o dia de hoje, são os capítulos 49 e 50 do livro do Gênesis. Vamos finalizar a leitura do Gênesis hoje, finalizar com a parte final da história de José, do Egito e da sua família. E amanhã começamos o livro do Êxodo. Ainda dá tempo de participar, não fique fora deste movimento. Leitura bíblica em um ano. Entre em contato com a nossa secretaria, procure as informações do nosso cronograma. Se você quiser adotar outro cronograma de leitura bíblica, pode ficar à vontade. O importante é que você leia a Bíblia todos os dias, porque isso para nós não é luxo, não é algo que simplesmente temos vontade de fazer. Não, leitura da Bíblia é uma necessidade para cada um de nós. Nós vamos ler já a palavra de Deus. Não se esqueça que a proposta na quarta-feira, durante o mês de janeiro, é lermos juntos, lermos mesmo, o primeiro livro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Então, logo depois da oração, nós vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Já deixa a sua Bíblia separada, já deixa o celular a posto, se você for ler através do celular, para que nós possamos ler versículo a versículo, capítulo 3, dessa carta tão edificante para as nossas vidas. Vamos então orar? Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, agradecemos ao Senhor pelos irmãos que puderam participar do culto de oração no templo nessa noite e também pelos irmãos que estão cultuando conosco através do nosso canal. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, como já o fizeste através da canção, através do louvor, que as nossas vidas sejam sempre para o Teu louvor e para a Tua glória. Que o Teu Espírito fale conosco através da Tua palavra. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. NVI é a versão que eu leio, você pode acompanhar na sua versão e lermos juntos a palavra de Deus. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, no seu ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois
Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus possa encontrar mais uma vez lugar em nosso coração. A terceira parte, o terceiro capítulo da carta de Pedro é um chamado a dispormos-nos a sofrer por fazer o bem. Na verdade, meus queridos irmãos, aqui na carta de Pedro, em toda ela, mas especialmente nesse capítulo, está aquilo que os teólogos costumam classificar como sendo a teologia do servo sofredor. É uma teologia que está muito presente no Evangelho de Marcos, por exemplo. Quando nós olhamos o registro dos evangelhos, nós vemos que especialmente em Marcos, esta imagem de Jesus como o servo sofredor descrito pelo profeta Isaías no capítulo 53 da sua profecia, está presente. Jesus é aquele que se entrega voluntariamente, é aquele que sem reclamação, que sem exigências, que sem um espírito de rebeldia, coloca-se nas mãos do Senhor e é conduzido como uma ovelha ao matadouro, para que através do seu sacrifício pudesse cumprir a vontade de Deus, possibilitando assim a nossa redenção. Jesus em Marcos especialmente, nos outros evangelhos também, mas especialmente no evangelho de Marcos, identificado como servo sofredor de Isaías capítulo 53. E o apóstolo Pedro, ele também se vale desta mesma imagem, desta mesma teologia, para dizer que, no exemplo de Cristo Jesus, seguindo os passos de Cristo Jesus, nós também devemos suportar os sofrimentos de bom grado. Mas percebam algumas coisas. Em primeiro lugar, obviamente, os nossos sofrimentos não causam para nós e para os outros o mesmo efeito que o sofrimento de Jesus. Não há, obviamente, comparação entre nós e o Senhor. Ele sofreu, Ele se entregou, Ele cumpriu o plano perfeito de Deus
porque somente Ele, mais ninguém, pode mediar a nossa salvação. Somente Ele foi capaz, pela sua posição, pela sua autoridade, pela sua condição humana e divina, de nos libertar da condenação do pecado, de fazer com que o véu do templo se rasgasse de cima a baixo e nos conceder livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai por causa de Jesus e somente por causa dele. Então, dizer que nós devemos sofrer como Jesus não significa dizer que nós devemos nos colocar na posição que Jesus Cristo ocupa de nosso mediador. Não há ninguém que possa fazer isso, absolutamente ninguém. O papel de mediação é única e exclusivamente de Jesus. Bom, primeiro ponto é este: nós somos chamados a sofrer como Jesus, mas não a achar que os efeitos do nosso sofrimento levarão alguém a ser remido do seu pecado, levará alguém a ser remido do seu pecado. Em segundo lugar, não se trata de sofrer por sofrer. Não há nenhum espírito de pensamento masoquista nas palavras do apóstolo Pedro. Não é porque gostamos de sofrer que nós precisamos estar dispostos a sofrer. Não se trata disso. O apóstolo Pedro, meus queridos irmãos, ele é muito enfático a dizer que nós precisamos estar dispostos a sofrer por causa de Cristo Jesus, porque este é o nosso chamado em Cristo Jesus. Os versículos que Deus falou ao meu coração nessa última semana, pensando sobre o capítulo 3 da primeira carta de Pedro, são os versículos 8 e 9. Quando o apóstolo Pedro faz um chamado a todos aqueles que são de Jesus. Ele diz: quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E ele diz no versículo 9: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que o chamado de Deus para a nossa vida é que nós possamos bendizê-lo, na medida em que nós suportamos os sofrimentos. Não devemos retribuir o insulto com insulto, não devemos retribuir o mal fazendo mal, mas se alguém faz o mal contra nós, se alguém nos insulta, nós devemos praticar o bem. É fácil fazer isso, pastor? Não, não é fácil. Este é um dos grandes, se não o maior desafio da vida cristã, que é viver de fato como cristão. Não retribuir o mal com o mal, não retribuir o insulto com o insulto, mas fazer o contrário. Nas palavras do apóstolo Paulo, não Pedro, mas Paulo, quando escreve a carta aos Romanos no capítulo 12, é amontoar brasas vivas na cabeça das pessoas. Praticar o bem. Ainda que isso te faça sofrer, ou ainda que você esteja sofrendo, por ter sido insultado, por ter sido vilipendiado, por ter sido ofendido, magoado, ainda assim que você se dedica à prática do bem. Isso é ser cristão, isso é seguir os passos de Jesus, isso é aplicar a teologia do servo sofredor na prática, na vida. E eu quero inclusive dizer isso aos homens e às mulheres, na esteira ou no esteio daquilo que Pedro diz nos versos anteriores. Os versos anteriores causam muito incômodo aos ouvidos masculinos e femininos, especialmente nesse tempo que nós vivemos, das bandeiras feministas, das bandeiras de gênero, que nós vemos diante dos nossos olhos. Mas, meus queridos irmãos, na medida em que todos nós, em Cristo Jesus, não é por qualquer causa, é uma causa que é a causa mais importante da vida em Cristo, é a causa de Jesus, por causa dele, do que ele fez, do que ele representa para nós, nós alimentamos o mesmo modo de pensar. Versículo 8, nós somos compassivos, nós amamos de forma fraternal, mutuamente, nós somos misericordiosos, nós somos humildes, e nós não retribuímos o mal com o mal, nem o insulto por insulto.
nós somos capazes de atravessar toda e qualquer circunstância, incluindo o relacionamento conjugal. Porque o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, obviamente, ele está falando dentro de um recorte cultural, geográfico e temporal que ele viveu, mas o que ele está dizendo aqui é que homem e mulher, marido e mulher, esposo e esposa, precisam saber se portar adequadamente em Cristo Jesus. Esposo e esposa que temem a Cristo, que são de Jesus, precisam trazer este temor, essa experiência para a relação conjugal, onde haja respeito, onde haja submissão, onde haja direção do Espírito Santo de Deus. Mas não apenas na relação conjugal, na relação entre pais e filhos, na relação entre irmãos em Cristo, nas relações familiares, em quaisquer relações da nossa vida. Nós devemos deixar claro para quem está ao nosso lado que nós seguimos os passos de Cristo e que nós estamos dispostos não a sofrer por sofrer, mas a sofrer pelo Evangelho. E aí nós estaremos prontos para responder a razão da esperança que está em nós. Que razão é esta? Cristo Jesus. Que Ele nos ajude e que possamos adotar estes elementos descritos entre os versículos 8 e 9 como elementos fundamentais na prática da nossa vida cotidiana. Hoje, amanhã, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, todo o ano de 2024 e toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero convidar você agora a que tenhamos mais um tempo de oração, apresentando as nossas súplicas, a vida de outras pessoas que nós queiramos apresentar, nossa família, enfim, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Como eu disse, se você desejar, você pode escrever aqui no chat da nossa transmissão seus motivos de oração. Nós estaremos orando pela sua vida, vamos colocar os nossos irmãos que servem a Deus no ministério de oração em contato com o seu pedido, para que possamos interceder por você. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, nós estamos na Tua presença. Nós Te louvamos porque para nós é um privilégio estar reunidos em Teu nome, seja no templo, seja nas nossas casas, que o Senhor possa conduzir sempre o Teu povo à Tua presença e que possamos, mesmo quando cultuamos por uma transmissão como esta, que possamos estar em espírito de oração, em espírito de contrição, atentos à palavra do Senhor ao nosso coração. Que a Tua palavra continue reverberando em nós, produzindo frutos dignos de arrependimento. Que possamos estar dispostos a sofrer o que for necessário, para que o nome do Senhor Jesus possa ser exaltado em nós e através de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a não retribuir o mal com o mal. Ajuda-nos a não retribuir insulto por insulto. Ajuda-nos a ser serenos, humildes, misericordiosos, sábios, a ter discernimento, a saber usar as palavras, seja na relação conjugal, na relação familiar, na relação com os nossos pais, filhos, amigos, primos, cunhados, sobrinhos. Ó Deus, que possamos em tudo e em todo o tempo manifestar a presença de Deus em nós. Que possamos transmitir a graça de Deus através das nossas palavras, através dos nossos gestos, das nossas ações, de forma intencional, para aproximar e não afastar as pessoas do Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, em nome de Jesus. Nos prepara, nos santifica, limpa os nossos olhos, limpa as nossas mãos, limpa o nosso coração. Nós queremos viver uma vida santa, uma vida plena, uma vida misericordiosa na presença do Senhor. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que estão conosco através do nosso canal. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa responder, atender. Sabemos que o Senhor está ouvindo e pedimos que o Senhor atenda cada oração conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a almejar a Tua vontade,
a buscar a tua vontade, a viver a tua vontade todos os dias. Que cada um de nós possa confiar no Senhor, descansar no Senhor, entregar ao Senhor a sua vida. Nós oramos pelas nossas famílias, oramos pelo nosso país, oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, oramos pelos desempregados. Suplicamos ao Senhor, ó Deus, que portas de emprego se abram, em nome de Jesus, e que os teus filhos possam confiar no Senhor e confiar no Senhor todos os dias. Pai, oramos por aqueles que estão em viagem, de forma especial os nossos embaixadores do Rei que estão no Rio de Janeiro, que o Senhor possa continuar abençoando-os nesta semana, que eles possam retornar, chegando aqui no próximo sábado também, guardados, cuidados, sustentados pelo Senhor. Ó Pai, abençoe o restante da nossa semana. Nos dá, Senhor, a graça de poder dedicar tempo de qualidade com o Senhor, em oração, em jejum, em leitura da Tua Palavra. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus continue cuidando de você ao longo dessa semana. Não se esqueça que aos domingos nós temos a nossa Escola Bíblica de Verão, EBD de Verão, todas as classes aqui no templo, nesse momento de revisão dos conteúdos do último semestre. Já tivemos nos domingos passados, foi bênção. Queremos convidar você para estar domingo que vem conosco também, estudando a palavra de Deus e já nos preparando para o início do próximo semestre na nossa Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer a partir do mês de fevereiro. Deus abençoe você. Como eu sempre digo, se puder vir no próximo culto de oração ao templo, venha. O seu lugar está aqui, estamos esperando você. E se você não puder, mais uma vez te convido, próxima quarta-feira, 20h, a estarmos juntos aqui nesta live de oração. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.